Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Ficarem de pé para iniciarmos o trabalho do Senhor esta noite. Quantos querem oração? Eu e minha casa. Uma busca de oração. Está bem essa noite. Soberano e eterno Deus, nosso amado, glorioso Pai Celestial, essa oportunidade nós queremos glorificar a Ti, nós queremos render graças ao Teu santo nome e Te agradecer, porque o Senhor nos concedeu, por Tua grande misericórdia, o privilégio de podermos estar neste lugar, para reunidos e unidos no Teu santo nome, podemos Te adorar, bendizer a Ti e reconhecer a Ti como um Deus único e verdadeiro, merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Que a Tua bênção, Pai amado, seja sobre a vida do Teu povo de forma toda especial, todos os que estão carentes e necessitados, que o Senhor abençoe, segundo a Tua soberana e gloriosa vontade, que o Senhor supra as nossas necessidades, que o Senhor use misericórdia para conosco, porque nós precisamos de Ti, ó Pai amado, nós somos inteiramente necessitados, ó Deus, da Tua misericórdia nas nossas vidas. Abençoe a todos quantos estão, ó Deus eterno, precisando nesse momento, e que o Senhor fique conosco, Pai amado, dirigindo o nosso louvor, dirigindo a nossa adoração e falando, ó Pai amado, poderosamente aos nossos corações, trazendo edificação, exaltação e consolação para a Tua igreja nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nessa oportunidade, eu chamar aqui a irmã Lourdinha, no meu louvor da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. E convido a igreja para a gente louvar o Senhor com o número 450. Louvado seja Deus. O sol da justiça vamos proclamar, sua luz resplandece em qualquer lugar, seu fulgor dourado de amor e paz, salvação completa ao cair no traz, resplandece, ó sol verdadeiro, teu celeste raio, vamos espalhar
irmã Kessinha com o segundo louvor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E a irmã Juliana aconteceu. Louvado seja Deus, aleluia. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos louvar o louvor de número 107. Glória a Deus, aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Salve a igreja, a paz do Senhor, amém? Vou para o povo número 3. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Plena.
Paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Pois eu vi em tua morte sobre a cruz. Eu só confiando em ti. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. A parte dos irmãos, fiquemos todos em pé e nós vamos fazer a leitura oficial desta noite. Você vai abrir a sua Bíblia no livro profético de Isaías, capítulo de número 61. Isaías, capítulo 61. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 11. Faz a hora que eu olho ali para fora, aquele caminhão da Enel ali, né? Já, né? Correr com conta aqui, já. A lua toda, desligar a energia aí, né? Glória a Deus.
Que bom que ele não avisa não, é só desliga e ponto, né? Glória a Deus. Isaías 61, do versículo 1 até o versículo 11, todos encontraram, amém? Amém. Vamos fazer uma leitura compartilhada no primeiro versículo, a igreja lê o versículo seguinte, pode acompanhar pela projeção ou então pela sua versão, a minha Almeida Revista Corrigida, diz assim a palavra do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. A igreja. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. A igreja. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os lugares antigos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. A igreja. Mas que sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos glorificareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. A igreja. Porque eu, Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um conselho eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como somente bendita do Senhor. Na igreja. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com manto da justiça, como no noivo que se adorna com avios e com a noiva, que se afeita com as suas joias. Todos. Porque com a terra produz os seus renovos, e com o horto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. E aqui é um texto profético de quando Deus determina a Isaías que o povo cativo na Babilônia encontraria renovo, restauração e livramento do cativeiro. Assim como Israel foi cativo, foi liberto, Deus livrará a igreja desse cativeiro que é o mundo e nos proclamará a salvação que está em Cristo Jesus. Em breve, todos nós estaremos libertos plenamente do pecado e das amarras desse mundo e seremos um só povo e uma só nação, morando no mais altos céus. Amado Deus e Espírito do Pai, que habita nesta igreja, através da proclamação que veio do sangue do Teu Filho, que morreu pelos nossos pecados, hoje estamos reunidos neste dia para anunciar que a salvação chegou na nossa casa e na nossa vida. Bendito és Tu, Pai, que está entre nós pelo Teu Espírito Santo e há de falar à Tua igreja pela Tua palavra. Que possamos nos alegrar sempre, Pai, e temos a esperança que um dia
todos nós estaremos contigo no mais alto dos céus. Abençoe o teu povo e anima a tua igreja. Levanta o caído, alegre o entristecido e dá esperança àquele que está cabisbaixo e abatido. Muito obrigado, Jesus, porque tu és o Deus das nossas vidas e continuaremos bendizendo e glorificando o seu nome até que tu venha, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o nome de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Nessa oportunidade nós já vamos ouvir aqui os conjuntos, começando pelo conjunto de Senhores. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Imaginar, não dá pra comparar seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e vai cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história. Olha aqui. Quando Deus vai fazer, ninguém pode parar. Quando manda pensar, não vai despegar. Mas a nuvem descer, quando a água subir. E se eles são capazes de responder, eles sempre resolvem sem ter opinião. Pega o mundo sem Deus e derrama o som. Só pra ser capaz de parar um cantor. Esse é o Deus dos deuses. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e vai cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história. Ouça aqui. Quando Deus vai fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, não vai despegar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se eles são capazes de responder, eles sempre resolvem sem ter reunião. Pega o nome sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz de parar o meu povo.
te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados, terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados, terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te
Soltamos a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Parece que quem souber nos ajude. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, adorou o Salvador, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu a Josué, adorou o Salvador, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo que não mudou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos ficar de pé, amados irmãos. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Antes nós vamos orar. Pai bendito, nós bendizemos a Ti pela Tua providência divina e gloriosa em nossas vidas. E suplicamos ao Pai amado que o Senhor continue a trabalhar em nossos corações para que tenhamos fidelidade a Ti e venhamos sempre nos lembrar, Pai amado, que nosso Deus é que providenciou tudo, segundo a sua misericórdia e graça, no nome de Jesus. Amém.
a irmã Denise e a irmã Isabel. Vamos adorar o nosso Deus. Deus que me sonda.
Exaltado seja Deus Todo-Poderoso. Chama aqui o irmão Daniel, que vai nos trazer a palavra aqui nesta noite. E nós vamos já apresentar a vida do teu servo em oração. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Pai, Deus da glória, te apresentando o teu filho, que nesse momento vai ser o canal da tua palavra, da tua boca para a tua igreja. Assim como o Senhor falou ao seu coração, que o Senhor possa também expressar a sua misericórdia e o seu amor para a tua igreja. O teu filho, o teu servo, abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluia. Sem perda de tempo, eu queria que meus amados irmãos quisessem abrir vossas Bíblias junto comigo no livro do início de tudo, livro de Gênesis. Vai começar do começo. Vamos iniciar por Gênesis. Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo de número 37, verso de número 26. Aleluia. Amém? Vamos ler até o 28. Vou ler aqui pelo telão, porque a minha tradução é um pouquinho diferente da dos irmãos, e assim a gente lê numa só concordância. Diz assim a palavra do Senhor: Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que mataremos a nossos irmãos e escondemos o seu sangue? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José na cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Glória a Deus. Amados, estamos mediante uma passagem muito conhecida. Quando falamos de José, o pessoal já logo diz José do Egito. Mas José não é do Egito. José é israelita, do povo de Israel. Aleluia. Então, amados, compreendemos que os seus irmãos, os filhos de Jacó, eles queriam tirar a vida de José. Mas o porquê que esse povo estava tudo querendo matar José? José era mal pessoa? José havia feito algum dano contra os seus familiares, havia roubado, havia degredido, alguma coisa desse tipo? Por que estavam perseguindo José? Quem pode me responder? Sabe por quê? Porque ele era amado. Aleluia. Ele era mais amado do que os outros, diz a sua versão, diz a palavra do Senhor, que o seu pai o amava mais do que os outros. E isso lhe trazia uma certa inveja. De certa feita que, a demonstrar esse amor que Jacó sentia pelo seu filho José, fez uma indumentária, fez uma vestimenta, fez uma túnica diferenciada e entregou para ele. E isso foi a gota d'água, foi o ponto, foi o start. Porque aqueles irmãos deles, quando viram com aquela veste, disseram: não, nós não temos nenhuma dessas, nunca nos foi dado nada, e a este está sendo dado. Então, não pode ser assim, vamos matá-lo. Porque
O que foi que ele fez? Ele era amado. Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Os irmãos de José queriam tirar a vida dele, correto? Sim. Menos um. Quem era ele? Quem era? Judá também, mas era Rubens. Rubens que era o mais velho. E nós entendemos que Rubens, quando sendo o mais velho, anteriormente, se nós voltarmos um pouquinho antes, lá para o 20, 21, nós vamos ver que Rubens o defendia. E que esse evento de colocá-lo na cova e vender ele como escravo foi se dado em momento que Rubens não estava presente. Ele aproveitaram a ocasião que Rubens, como o mais velho, quem estava de certa forma liderando os seus irmãos, não estava neste momento. Aleluia. Então, amados, nós entendemos que Rubens, como homem adulto, se posicionava diferente dos demais. Nós viemos compreender que, na verdade, quando nós se opomos, quando nós se prontificamos a ser contra os nossos irmãos, não estamos tendo uma atitude adulta. Se pôr contra os irmãos, se pôr contra a família, é atitude de menino, é atitude de pessoas que não têm maturidade. Eu até acho normal quando de repente a Cecília se estranha ali com as meninas, porque são crianças, isso é normal, né? A palavra de Deus diz que quando eu era menino, fazia coisas pertinentes a coisas de criança, mas hoje que sou adulto, me é coerente, me é necessário que eu haja como tal. E infelizmente hoje nós temos pessoas que são irmãos, que são da igreja, mas que ainda têm atitude de menino, se degladiando uns com os outros, querendo de certa forma ser rivais, e não, nós somos irmãos. Aleluia. Que tenhamos, portanto, a atitude de Rubens. Ele é nosso irmão, é carne da minha carne, é corpo do... somos um só corpo, somos irmãos. Aleluia. Qual foi o ato de José que lhe rendeu a condenação pelos seus irmãos? Ele era muito amado. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. José era amado. José sim era amado. Mais amado do que os outros. Agora eu vou perguntar mais uma coisa. José, ele teve sofrimento? José foi perseguido? José sofreu mesmo de verdade? Muito. Então, amados, compreendemos com um exemplo de José. Quando eu e você passamos por adversidades, quando eu e você estamos de certa forma na cova, não é porque Jesus não nos ama. Ele tem um propósito em tudo isso. Ele tem um porquê de nós estarmos numa situação tal, assim ou assim. Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor. Sabemos que José, depois de ser escravo, ele foi vendido a Faraó, e Deus deixou de abençoar? Abençoou grandiosamente. Por quê? Porque ele é muito amado. Aleluia. Ele foi abençoado mesmo sendo escravo. Mas estava pouco, José foi preso. E aí? Deus deixou de abençoar? Ele continuava sendo muito amado. Porque não é aonde você está, é quem está com você. Aleluia. Não é aonde nós estamos, é aquele que está conosco. É aquele que disse que estaria conosco até a consumação dos tempos. Aleluia. E Ele é fiel nas nossas vidas. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Foi escravo, foi preso, foi de certa forma humilhado, mas Deus sabe a hora certa de fazer mudar a minha e a tua história. Aleluia. E como eu falei, tudo que nós passamos tem um propósito, tudo que nós passamos tem um porquê.
E o propósito que nós podemos entender, que estava sobre toda essa trajetória de José, podemos entender no que está escrito em Gênesis, capítulo de número 45, verso 4. Glória a Deus. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aleluia. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem seca. Aleluia. Então, nós entendemos que mediante essa passagem, José já tinha sido, de certa forma, nomeado governador do Egito. Deus já tinha abençoado grandemente a vida de José, e agora os seus irmãos estavam na frente dele, e ele agora na posição de status. Ele era o maioral, ele era a autoridade maior ali no Egito. Então os seus irmãos ficaram arrependidos, eles ficaram de certa forma com remorsos por ter feito aquilo com José. Ele disse: não foi vocês, não foi a situação, foi o próprio Deus. Foi Deus que fez com que vocês me vendessem, para que houvesse salvação, para que isso se fosse cumprido, para que Ele pudesse me usar como um canal de bênção para a vida de vocês. Então, repetindo, Deus tem um propósito independente daquilo que esteja acontecendo na minha e na tua vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas aí, José, exemplo perfeito do amor de Deus, da tribulação que passamos, mas da fidelidade de Deus na nossa vida. E por que não falar de Ana? Quem era Ana? A mãe de Samuel. Mas me diz uma coisa: Ana era amada? Muito bem, era amada. Por quê? Aquele rapaz, o esposo dela, quando subia, ele dava a sua outra esposa uma porção, e os seus familiares uma porção. Mas a Ana, ele dava a porção dobrada. Por quê? Porque o amava. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora sim, Ana passava por tribulação, assim como José? Não é porque nós somos amados, não é porque Deus é na nossa vida que nós não vamos passar por tribulação. Isso é necessário. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que Ana, ela era atribulada porque não lhe concedido ter filho. Ela era estéril, e por isso lhe era triste. E quando ela subia anualmente a sacrificar ou acompanhar os seus demais familiares a sacrificar, tinha uma abençoada que ficava irritando constantemente. E o que ela fazia? Orava. Aleluia. Quando a rival a incomodava, insultava, gritava, esbravejava, ela orava. Aleluia. Não é na mesma moeda, não é revidando, é entregando na mão daquele que tudo pode, que tudo faz. Glória a Deus. Ele sabe como fazer e na hora de fazer, e por que deve fazer. Aleluia.
Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E numa dessas orações em que ela estava fazendo, passou o sacerdote e a viu triste, falando coisas que ele não entendia, e a teve por bêbada. Contudo, ela revelou o porquê que estava naquela situação e o que afligia sua alma. E o homem de Deus entregou a profecia que ela recebeu. E ela certamente seria sim mãe. Aleluia. E nós sabemos que o fruto dessa oração chamou-se Samuel, que veio a ser o primeiro juiz, né? O sacerdote também, o último sacerdote, como também veio a ser o primeiro juiz de Israel. Então, Ana precisava sim do filho, Ana almejava um filho, mas o povo de Deus almejava, esperava, estava precisando pelo sacerdote, porque ele já não estava muito bem das pernas. Os seus filhos, que seriam seus sucessores, Ofni e Finéias, misericórdia. Então a oração de Ana nascia do coração dela, mas estava sobre a tutela de Deus, estava dentro do propósito de Deus, estava mediante aquilo que Deus tinha na vida de Samuel. Aleluia. Tudo aquilo que dá muito trabalho também dá muito retorno. Foi sacrificoso? Foi de certa forma demorado, porque quando nós queremos imediato. Também foi sofrido? Foi, mas vale a pena você persistir naquilo que Deus tem dado no teu coração. Aleluia. Se Deus tem brotado um desejo no teu coração, ora a Ele, porque Ele é fiel para fazer. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Grande Deus, aleluia. Vamos nós? Quem foi até agora? José. Depois de José foi Ana. Depois da Ana nós vamos ver a história de Esther. Esther estava num cenário diferente. Esther, ainda que era uma pessoa não tida dentro das grandes elites da monarquia, porque ela veio a ser rainha, contudo não tinha o sangue azul, como lhe é dito, como lhe é nomeado. Era uma pessoa simples. Mas no momento que eu quero apresentar ou esboçar nesta hora, Esther já estava sendo rainha, já estava dentro do palácio. E contudo, o povo de Israel estava sendo oprimido, estava sendo massacrado, estava mediante um mandato de execução. Então, Esther estava lá, sim, mas Esther estava de certa forma incapaz de ajudar aquele povo, porque ela não conseguia falar com o rei para que o rei intercedesse por aquele povo. Aleluia. Nós entendemos que Esther, no que está escrito em Esther, capítulo de número 4, verso 13. Aleluia. Esther 4 e 13. Diz assim: então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imaginasse no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus? Aleluia. O que é que Mardoqueu está dizendo que era tio dela? Ó, tu saiu do meio do teu povo e tu agora está dentro do palácio, mas tu está imaginando que se por um acaso nós vamos perecer e vai escapar só tu acha isso mesmo? Aí mais na frente ele vai dizer: quem sabe que para isso Deus te colocou aí?
Quem sabe se não foi esse o propósito pelo qual tu está aí. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O que é que nós entendemos? É que se a dor do teu irmão não te comove, nós temos que repensar se verdadeiramente nós estamos sendo membro do mesmo corpo. Estamos sendo membro do corpo cujo Jesus é a cabeça. Era isso que Mardoqueu estava dizendo. Será que por um acaso, tu estando aí e nós estando aqui fora, não te comoves? Será que tu acha que só tu vai escapar? Tu é tão egoísta a este ponto, que só está visando a ti mesmo e o teu povo, os teus irmãos? Repensamos, porque somos membros de um só corpo, a igreja do Senhor. Temos que se compadecer, temos que entender que a dor do outro também é a nossa dor. Não é porque estamos aqui dentro que estamos ilesos. Tem pessoas que precisam de nós, da nossa ajuda, seja financeira, seja oração, seja aconselhamento. Precisamos refletir sobre isso. Aleluia. Sabe por quê? Porque todos nós estamos aqui com um propósito. Assim como estava Estela lá no canto certo, na hora certa, para interceder pelo seu povo, eu e você temos um porquê estarmos aqui nesta noite. Temos que estar aqui neste lugar, ocupando essas cadeiras, ocupando esse púlpito, fazendo, pregoando e fazendo aquilo que Deus nos aprova fazer. Aleluia. Nada é em vão, tudo tem o seu porquê. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos nós. Já teve Esther. Paulo. Nós entendemos que Paulo, um dos maiores nomes da Bíblia, eu diria que um dos mais relevantes, principalmente no que diz a sua trajetória missionária como pregoeiro do Evangelho do Senhor. Nós entendemos que Paulo, quando ali no capítulo de número 16, no verso de número 15, ele estava em uma de suas viagens missionárias e ele conheceu uma mulher vendedora de púrpura. Qual era o nome dela? Lídia. E ele agora está falando com Lídia a respeito da salvação, anunciando o Evangelho do Senhor. E diz a palavra de Deus que Lídia ouvia com atenção. Aleluia. Aí está falando sobre Lídia, tá? E depois que a Lídia, que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveres julgado que eu seja fiel ao Senhor, entra em minha casa e ficai ali. E isso constrangeu Paulo e Silas a ficar lá. Eles se sentiram amados, eles se sentiram acolhidos, eles se sentiram irmãos, eles se sentiram de casa. Aleluia. Agora, nós entendemos que logo após esse ato, que logo após essa situação em que se converteu uma família, eles ainda naquelas imediações, eles se encontraram com uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E essa mulher adivinhava tudo, só que não era ela que adivinhava. Era o espírito que estava sobre ela, que não era de Deus. Aleluia. Tenha cuidado desse pessoal que sabe de tudo, ouve tudo, diz até CPF. Qual o nome do teu CPF? Tal coisa. Tenha cuidado, porque
Porque essa mulher sabia de tudo, mas não conhecia o Deus de Paulo e Silas. Aleluia. Era escrava. Aleluia. Mas Deus que estava na vida de Paulo repreendeu aquele espírito imundo e essa jovem foi liberta. Contudo, diz a palavra do Senhor que isso não foi agradável àqueles homens que lucravam com isso. A mulher adivinhava as coisas e lhe eram ofertados valores por essa situação. Era como se fosse uma espécie de atração circense, atração de circo, e as pessoas lhe pagavam por isso. Então isso trouxe prejuízo àquela cidade, e diz a palavra do Senhor que aqueles homens, a cidade ficou brava com aqueles homens, com Paulo e Silas, e queriam pegá-lo, queriam matá-lo, queriam fazer coisas desfavoráveis às suas vidas. E diz a palavra do Senhor que por isso lhe pegaram, levaram para uma praça pública, tiraram-lhe as roupas e a açoitaram. Aleluia. Meu Jesus Cristo. Então o que era que ele estava fazendo para merecer isso? Pregando o amor de Deus, pregando a salvação, dizendo que Jesus é bom. Aleluia. Novamente, não é porque nós servimos a Jesus, não é porque nós cremos que Ele é Deus na nossa vida, que não vamos passar por adversidades. Passaremos por adversidade, mas Ele diz: se com Ele padecemos, com Ele seremos vitoriosos. Aleluia. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, presos agora na prisão, açoitados, cheios de ferimentos, certamente estavam eles dizendo: ô Senhor, por que tu deixou que nós viéssemos para esse lugar? Porque estamos açoitados, porque estamos nus, porque estamos nesse ambiente inóspito, fedido. Estavam reclamando, irmão? Era assim? Oh, aleluia. Estavam glorificando. Aleluia. Bem-aventurado é aquele, aleluia, que sofre por amor. Aleluia. Aleluia. Estavam louvando, estavam cantando, estavam adorando. Bendito é aquele que reina eternamente. Aleluia. Não tem mais o homem porque pode tirar a tua vida, tem mais a Deus porque tem o poder de tirar a tua vida e jogar no lago de fogo. Aleluia. Mas era necessário que assim acontecesse, porque enquanto Paulo e Silas cantavam na prisão, o Senhor ordenava a sua soltura. Ele assinava a petição dizendo: abra-se cadeias. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que veio um vento impetuoso e abriu a todas as portas, não só a dele. Sabe por quê? É porque quando Deus faz, Ele não faz só para tu, Ele faz para ti e para aqueles que estão perto de ti, porque a bênção de Deus é sem medida. Ele poderia ter saltado só Paulo e Silas, porque era só ele que estava louvando. Mas quando você louva, talvez você nem perceba, mas as pessoas que te ouvem também estão sendo abençoadas. Porque o Espírito de Deus, ele é livre. Nós somos objeto de manifestação da graça e do poder de Deus. Aleluia. Eu e você somos instrumentos de Deus para levarmos a palavra do Senhor. E ela não volta vazia, seja por pregação, seja por ministração, seja por louvor. Aleluia. Nós temos isso em nós. Nos foi concedido esse poder, essa graça de sermos pregoadores da palavra do Senhor. Aleluia. Havia um propósito. Aleluia. Atos 16:34. Aleluia. Atos 16:34.
e levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e alegrou-se que com toda a sua casa havia crido em Deus. Quem é que nós estamos falando aí? Quem era esse rapaz? Era o carcereiro, era o dono da prisão, era o chefe da prisão, que estava lá e quis tirar a sua própria vida, porque certamente ele seria morto, porque na mente dele ele havia tido uma falha, tinha dormido, e eles tinham aberto as prisões e tinham ido embora. E o que é que Paulo diz? Não, faça isso não, ninguém saiu, estão todos aqui. Ele disse: rapaz, quem fez isso é poderoso. Ele disse: é o Deus que eu sirvo, é o Deus a qual nós servimos. E pregoou para ele, ele creu e foi batizado e salvo. Aleluia. E esse é o propósito de Deus na nossa vida, é que nós sejamos instrumento de salvação. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós começamos por José, depois passamos por Ana, depois por Esther, Paulo e Silas, mas o nosso exemplo maior é Jesus Cristo. Exemplo de amor e de sofrimento. Parece que estão ligados um com o outro. Amor e sofrimento parece que são necessários, porque nós entendemos que quando Jesus Cristo, ainda junto ao Pai, diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 3:10, que não havia ou não há nenhum homem que seja justo por si próprio, porque todos nós somos pecadores. E o que é o salário do pecado? É a morte e a condenação. Por isso precisávamos de um resgatador, por isso precisávamos de alguém que fosse limpo, de alguém que pudesse ser justo, de alguém que pudesse, de certa forma, ser o redentor de um mundo que estava em escuridão, do mundo que estava perdido, do mundo que estava condenado. Mas ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou e foi reconhecido como pobre e miserável homem. Aleluia. Para que nós pudéssemos desfrutar da graça e da misericórdia, porque estávamos perdidos na lei. Aleluia. Pergunta: Jesus era amado? Será? Glória a Deus. Aleluia. Viu? Mateus capítulo de número 3, verso 17. Diz a palavra do Senhor: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me compraste. Jesus, ele era amado por quem? Pelo Pai Celestial. Mas ele mesmo o amando, ele mesmo tendo o seu filho como único e amava como um filho, ele o entregou ao sacrifício em amor a minha e a tua vida. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ele era amado, mas isso também não foi o suficiente para que ele não passasse por tribulação, por aflição, por diversidade. Aleluia.
A palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E tão somente pelas suas pisaduras, pelos seus fragmentos, pelos seus flagelos, nós fomos sarados. Aleluia. E por esse sacrifício, por essa tão grande doação e compaixão e exemplo de amor, nós somos salvos. E por isso que nós podemos dizer que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que maravilha. É desse jeito mesmo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então concluímos que, com a pregação de Daniel, concluímos que se estamos sofrendo, estamos no caminho certo. Amém, meus irmãos? Se estamos sofrendo é porque estamos sendo provados por Deus e somos provados por Deus. Receberemos a nossa vitória. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta noite, pela palavra que o Teu Filho nos trouxe, o Espírito Santo falou aos nossos corações. Assim te entregamos, Pai, o projeto desta congregação. Pai, nunca olharemos com um olhar de tristeza, de pessimismo, mas sempre olharemos com a esperança. Olharemos com um olhar espiritual, sobrenatural, que ontem não tínhamos nada e até aqui o Senhor tem ajudado esta igreja. E assim, Pai, eu creio que o Senhor há de abrir as portas do céu e há de providenciar tudo o que precisaremos para que a tua casa seja digna para te adorar. Seja uma casa de adoração, uma casa que seja uma casa de salvação da tua igreja. Te entregamos aqueles irmãos que vão ajudar, que vão ofertar, que vão ser generosos e que podem, Pai, aqueles que não podem, Pai, que o Senhor entre com providência na vida deles e que teu nome seja exaltado em todo o sempre. Assim, Pai, nos despedindo da tua presença, dá um resto final de noite abençoado e uma semana abençoada para aqueles que vão trabalhar, aqueles que estão com a expectativa dos projetos agora para agosto, que o Senhor entre com providência, Pai, não desampare o teu filho nem a tua filha, abre portas, Pai, para que eles possam tanto sustentar, como assim ser generosos com a tua igreja. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito conosco e por esta congregação. Assim, Pai, te peço nesta noite por todos, em nome de Jesus, que a graça do nosso Deus, o amor de Deus do nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora, para sempre, e quem crê na bênção do Senhor diga amém. E a paz do Senhor ao seu irmão em nome de Jesus. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus.
quer dar seu divinal amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro